Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. essa reunião, Senhor. Amém. Abençoa a vida da igreja, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui e dos que também não estão, Senhor. Tu sabes da necessidade de cada um, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado porque não estamos sozinhos, Senhor. Em Teu nome nos reunimos, ó Pai. E temos essa alegria de fazer parte deste corpo, Senhor. Ó Senhor Jesus, fortalece a Sua palavra aqui no mundo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. Ó Senhor Jesus, que possamos melhorar a cada dia. Que possamos buscar a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Sua palavra de esperança. Por estar sempre cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Cantar um hino também? Yeah. Para o C1, né? C1. Qual? Essa mesa de amor no parecido pão. Tem. Glória ao nome seu, sozinho a senda percorreu. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Espera que eu acho. Senhor Jesus. 76. 76? Amém. S? Qual que é? Irmão, meus amados, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui. Amém. My brothers, I'm very happy to be here. Para mim não foi nenhum sacrifício estar aqui, For me, it was no sacrifice to come here porque nós temos a visão do corpo. because we have the vision of the body. E a visão do corpo não está limitada a um país, And the vision of the body is not limited to a country, mas está limitada a um sentimento que nós temos, né, de estar ajudando uns aos outros. but it's limited to a feeling that we have of helping each other. E namorando na Europa é muito fácil. In living in Europe, it's quite easy. Eu sou do Rio de Janeiro. I'm from Rio de Se eu quero Janeiro. visitar alguém lá em Fortaleza, eu tenho que ficar 3 horas no avião, mais ou menos, né? If I want to visit someone in Fortaleza, I have to spend 3 hours in a flight. Não sei quanto tempo. Mas de qualquer forma, aqui é apenas 1 hora. But here, it's just 1 hour to come here. Então, a gente tem um privilégio de morar na Europa, So it's a privilege to live in Europe, de ver tantas diferenças em questão de 1 a 2 horas de voo. to see so different things in 1 or 2 hours of flight. Então, meus amados irmãos, nessa nova etapa que nós estamos da igreja, So my brothers, in this new phase that we are living in the church, nós temos que dar apoio a uns aos outros. we have to support each other. Isso inclui a Bélgica, That includes Belgium, aqui na Holanda, here in Netherlands, ali na Irlanda, in Ireland, em Luxemburgo. Luxembourg. Todos são importantes. All are important. Todos vocês são importantes. All of you are important. Amém. São muitas as dificuldades que nós passamos diariamente. There are many difficulties that we face on a daily basis. É problema no trabalho, Problems at work, aquele chefe ou aquela chefe que você não suporta mais. that boss you can't stand with, Às vezes um problema dentro de casa. problems at home, É tanto problema. so many problems. Nós não podemos nos deixar de reunir. We cannot not unite in the church. Nós temos que estar juntos. We have to be together. Nós temos que estar juntos porque é na união do corpo que a vitória vem.
We have to be together because it's the united body that brings victory. Então, para mim, não é nenhum sacrifício estar aqui. So for me, it's no sacrifice to come here. Porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Because we are here to support each other. Amém? Amém. Amen. Para mim, Amém. irmãos, eu estou muito feliz porque muitas pessoas que, diante de tudo que tem acontecido, And I'm very happy because many people, in face of everything that has happened, eu tenho conhecido novas pessoas. I'm still meeting new people. Então, eu costumo sempre olhar o lado positivo das coisas. So I always see the bright side of everything. Claro que eu tenho as minhas falhas, quando às vezes eu sou um pouco deprimido, é normal, é ser humano. Of course, I have my failures when I'm depressed. I'm a human being. It's normal. Mas eu prefiro olhar com tudo isso que está acontecendo, irmão. But I prefer to look at all of this that's happening, my brothers. Eu prefiro ver se tiver um copo de água, metade do copo, eu prefiro olhar um meio copo cheio. If I see a half-filled glass, I prefer to see it half full and not half empty. Sim. Tem Yes. pessoas que são muito pessimistas. They're very pessimistic people. Sempre falam, não tá tudo ruim. But we always say, it's all bad. Não, irmão, tá tudo muito bom. No, brothers, it's all very Eu good. não estou aqui para mentir para vocês. As coisas estão indo bem. I'm not here to lie to you. Things are going well. Estamos no local onde deveríamos estar. We are where we are supposed to be. Estamos com as pessoas com quem deveríamos estar. We are with the people we should be with. Olha para o seu lado. Look on your side. Olha a tua família. Look at your family. Isso, talvez é o que Deus te deu. That's what God gave you. Vamos nos regozijar nisso. Amém? Let's rejoice on that. Não reclama, não. Don't complain. Não reclama. Don't complain. Amém. Não Amém. vamos reclamar, não. Let's not complain. Quem era eu? Who was I? Um filho criado pela avó, A son raised by his grandma, cuja mãe não quis viver comigo. who his mother didn't want to live with. Meu pai em outro casamento, His father in another marriage. com problemas mentais. Não era problema mental, mas ele tinha um problema que eu desmaiava quando era criança. With some health issues that caused me to faint. Cujos médicos falaram, esse menino não vai desenvolver na escola. Where the doctors would say, this child will not develop in school. Tenho 2 cursos superiores, uma pós-graduação e um mestrado. Now I have 2 undergraduation, a post-graduation and a master's. Degree. Porque o diabo ele é mentiroso. Because the devil is a liar. Não aceite palavras. Eu trabalho na área científica, eu sei que a ciência é uma verdade. Don't accept every word. I work as a scientist. I know that the science is true. Mas se a resposta final não vem de Deus, eu não vou aceitar. But if the final word doesn't come from God, I will not believe it. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, Let's open our Bibles, 1 Samuel, capítulo 1. chapter 1. Aí no caso, o irmão não precisa nem traduzir, porque os irmãos que têm a Bíblia em inglês vão acompanhando em inglês, tá bom? Vamos ler em português. So we will not translate because you can follow the Bible in English. Wait, because we have paper Bible. No. 1 Samuel. Está lá, vamos lá. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Opa, então tá aí. 1 Samuel, chapter 1? Capítulo 1 em diante. Nós vamos ler. Ok. Vamos? 1 Samuel, Capítulo 1. capítulo, tem a calma todo juízo, sabe? Então pronto, tá chegando próximo. Tá chegando perto. Capítulo 1. Versículo 1 em diante. Nós vamos ler todo o capítulo. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ler. Todos abriram a sua Bíblia, amém? Ou seu aplicativo, não tem pecado de aplicativo. Está aqui, Bíblia eletrônica. É a mesma palavra. Ou se você. Então nós vamos fazer o seguinte. Cada um vamos ler assim. Não são obrigados a ler todos. Se você não quiser ler, não precisa ler. Se quiser ler em inglês, também pode ler em inglês. Se quiser ler em Dutch, pode ler também. Mas você não é obrigado a ler, ok? Então eu vou começar aqui e depois vai você, tá, irmão? Você é o número 2. Vamos lá. Havia um certo homem, levita de Ramat-Saim, de Zofim, que nomes, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Versículo 2. A minha Bíblia está um pouquinho diferente daqui. Ok. Este tinha 2 mulheres. E o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. São 2. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos.
Número 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Fineas, como sacerdotes do Senhor. 4. Alguém. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado o amado. 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Próximo. 7. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos até o 28. Vamos lá. 9. Então Ana se levantou, depois de comer a mineira em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Sim, do Senhor? Ana se levantou. 10. Ok. E com alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahweh, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a atenção à sua boca. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Text, so we could understand the whole context. Antes de vir para cá, eu tinha orado ao Senhor e perguntado: Senhor, o que o Senhor quer falar? E eu tinha já uma mensagem na minha cabeça, mas depois ontem o Senhor falou para mudar para essa mensagem. Before coming here, I prayed to the Lord, asking what He wanted me to say, and I already had a message prepared to bring here, but yesterday I changed that message. Meus amados irmãos, vamos lá. A história de Ana é uma história que muitos aqui de vocês já conhecem. My beloved brothers, let's go. The history of Anna is one that most of you probably know already. A Bíblia fala que havia um homem chamado Eucana, que ele tinha 2 mulheres. Vamos dar uma parada aqui. Era permitido naquela época ter uma segunda mulher, se caso a primeira não pudesse gerar filhos, e essa segunda mulher seria somente para procriar. So this history is about a man with 2 wives, and let's put in context. At that time, it was allowed to have a second wife if the first one could not have children, and the second would be just for procreation. Como se fosse hoje, atualmente, as chamadas barrigas de aluguel. As if nowadays the values for rental. Sim, é como se fosse. Porque aquele homem deveria preservar sua linhagem. Because that man had the right to preserve his lineage, his legacy. Por isso que a Bíblia fala que a Eucana havia 2, mas havia uma que ele amava. That's why the Bible said that there were 2, but there was one who he loved. Ou seja, uma coisa importante de Ana é que ela tinha um coração contrito a Deus. The important thing is that Anna had a contrite heart toward God. É uma mulher que sofria. Was a woman who suffered. Mas ela tinha um coração entregue ao Senhor. But her heart belonged to God. Em Salmo 51:17 fala que os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e constrito. O coração quebrantado e constrito não desprezará o Deus. So the Bible says that
Salmo 51:17 fala: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará a Deus. So Psalms 51:17 says that the sacrifice to God will be a broken heart, and that this broken heart will not be despised. Hoje, irmãos, nesses dias nós temos, é muito comum falar, eu sou cristão, tem muitos grupos, muitas pessoas, eu sou cristão, mas o que Deus procura hoje, na minha vida e na sua vida, é um coração quebrantado. So it's very common for nowadays for people to say, I'm a Christian, they take part in many Christian groups, but what really matters for God is that you have a truly broken heart. E o importante, Ana, agora quando eu estou falando de Ana, eu estou dizendo, toda vez que eu falar de Ana, pensa sobre você. Now I'm talking about Anna, but every time I talk about her, think about yourself. Não importa se você é homem ou mulher, nós vamos falar de Ana, mas pense sobre você. Doesn't matter if you're man or woman, but think as Anna as yourself. Ou seja, não se pense, essa mensagem é para o meu marido. No, don't think this message is for my husband. Essa mensagem, a irmã fulano de tal deveria estar aqui para ouvir essa mensagem. Don't think someone else should be here to hear this message. Não, essa mensagem é para mim e para você. No, this message is for me and for you. Ana tinha sonhos. Anna had dreams. Quem não tem sonhos? Who doesn't have dreams? Quem não tem planos? Who doesn't have plans? Muitos de nós estamos aqui na Europa por isso. Many of us are here in Europe because of that. Um dia tínhamos um plano de ir para fora. Once upon a time we had a plan of going abroad. Era um sonho. That was a dream. Jamais eu imaginava que eu estaria aqui morando 15 anos na Europa. I could never imagine I would be living for 15 years in Europe. Meu sonho era apenas ir aprender o inglês por 2 anos e voltar para o Brasil. My dream was only to go learn English for 1 or 2 years and go back to Brazil. O propósito de Ana, com certeza, era casar. The purpose of Anna was probably to get married. Sim, como todo mundo, como muitos desejam, né? As many people wish. Talvez você está aqui e tenha um plano, tenha um sonho. Maybe you're here, you have a plan or a dream. Então, a Bíblia não fala, mas claro, Ana, ela namorou, ela noivou. The Bible doesn't say, but probably she got engaged. Sim, ela teve planos, ela tinha os seus planos. She had plans, she had her plans. Por certo, ela amava crianças. For sure she loved children. Porque era um desejo de que a Bíblia nós lemos que ela gerar filhos. Because it was her wish to have children. Mas Ana, ela enfrentou problemas. But she faced problems. Quem aqui nunca enfrentou problemas? Who here has not faced problems? Problemas? Who doesn't have problems? Ela enfrentou preconceitos. She faced prejudice. Sim, ela discrimination. You can use this word discrimination, porque ela enfrentou preconceitos. Nós vamos mostrar. She faced discrimination. E ela viu o seu casamento, ou seja, o seu sonho sendo ameaçado. And she saw her marriage being threatened. Mas ela buscou o Senhor e obteve a vitória. But she looked for God and found victory. Primeiro, o versículo 2 fala que Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. The second verse says that Penina had children, but she didn't. Isso significa que o versículo 5 fala, mesmo ela não tendo filhos, Eucana dava porção dobrada para Ana porque a amava. That means in chapter 5 it said that even though she didn't have children, she got twice as the portion. Isso significa, irmãos, que às vezes nós estamos num momento de luta na nossa vida, mas o Senhor nos ama. That means that sometimes we're struggling, but God loves us. E Ele sempre está nos dando porção dobrada. And she's always giving us twice the portion. Às vezes, mas sempre vai ter uma penina na nossa vida. But there will always be a Penina in our life. Sim, vai ter uma ali querendo acabar com os seus sonhos. There will be someone trying to destroy your dreams. Dizendo que a igreja não vai continuar. Saying that the church will not continue. Dizendo que a sua família não vai subsistir. Saying that your family will not thrive. É a penina. That's Penina. Será que tem penina nessa igreja? Eu creio que não. Do we have Penina here? Probably not. Não,
creio nisso. Não. Oro a Deus que não haja nenhuma I penina. don't think so. I pray to the Lord that we don't have a penina Porque here. em muitos lugares existem muitas peninas que estão ali sempre falando: por quê? Olha só, você não pode, você não consegue. Because in many places there are peninas saying, you can't do it. Mas o versículo 5 fala: Eucana dava a porção dobrada porque a amava. But the chapter 5 said that Elkanah gave twice the portion because she loved her. Porque a graça do Senhor nos basta. Because the Lord's grace is enough for us. Em versículo 6 fala que ela era excessivamente, continuamente provocada. Chapter 6 says that she was extensively, repeatedly teased. Penina, ela podia ter filhos, e tinha. Ela tinha filhos. Ela tinha tudo para ser uma mulher feliz. Mas o papel dela era provocar Ana. Penina had children, so she could be a very happy woman, but she preferred to tease her. O que isso significa? Muitas das vezes, irmão, tem situações na nossa vida que sempre vai existir alguém para estar nos provocando, pessoas que infelizmente são usadas por Satanás, e essa é a verdade. O diabo está aqui para roubar a nossa fé. É o que nós cantamos. What does that mean? There are people who will always be teasing us, will be trying to go against us, and Satan used these people. No versículo 7 diz o seguinte: versículo 6, Penina, sua rival, 6. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor tinha deixado ela estéril. Versículo 7 diz: isso tudo acontecia ano após ano, sempre que ele subiu à casa do Senhor. A sua rival, Ana, ofendia ela, passando o tempo solitária, chorando e sem comer. Se você não quiser, não precisa ler. Esse aqui os irmãos leram. Chapter 6 and 7. Just read it. Verse 6 and 7. Isso. Ou seja, irmãos, sempre antes de ir na casa do Senhor, a Penina ficava ali perturbando. That means, brothers, just every year before going to the house of the Lord, she would be teasing her. Você já percebeu como é difícil às vezes vir para a reunião? Have you realized how difficult it is to come to the meeting? Acontece sempre alguma coisa, né? Always something happens. É uma penina ali, é uma penina lá. There is a penina here, there is a penina there. Vamos reconhecer esses demônios, irmãos. Let's recognize these demons. E vamos pisar na cabeça da serpente. Let's smash the snake's Porque head. isso aí, irmão, quando o diabo está tudo que é relacionado às coisas do Senhor, vai ter um impedimento. Because every time, for everything related to God, there will be something to prevent É uma briga, é uma discussão do casal. There is a fight, an argument in the couple. Antes de vir para a reunião, just before coming to the aí meeting. vem alguém e fala: já não vou mais para a reunião porque eu não estou nem preparado para participar do pão. So someone says, I will not go to the meeting because I'm not ready for it anymore. Penina. 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 E qual o posicionamento? Temos que ir. What's the Não é right? ficar. What's the attitude? We must go and not stay. Não escute Penina. Don't listen to Penina. Talvez você está enfrentando o seu trabalho e você não tem capacidade para assumir aquela vaga. Maybe at your job you're here, you are not ready for that opportunity. Aí você começa a olhar, são muitas peninas o tempo todo. Then you start looking around, there are too many peninas all the time. O que nós temos que olhar, irmãos? Olhar para o Senhor. What we have to look at? We have to look at God. Mesmo assim, Ana ia. Even though Anna would go, Ela era maravilhosa. she was wonderful. Ela tinha tudo para não ir. She had everything to not go. Ela tinha tudo para falar: eu estou deprimida, estou cansada, eu quero ficar na minha. Mas ela ia. She had all the reasons to say, I'm depressed, I'm tired, I will just stay here. O versículo 7 também fala. Por causa. O versículo fala que ela chorava e ela não comia. Verse 7 said that she was crying and she wouldn't eat. Sabe o que significa, irmãos? Quando ouvimos Penina, começamos a ter uma atitude diferente. You know what that means? When we start listening to Penina, we have a different attitude. Deixamos de comer. We stop eating. Deixamos de orar. We stop praying. Só choramos. We only cry. Só lamento frio,
e você não sabe falar a língua, você passa muita prova, muita dificuldade nos primeiros anos. When I went to Ireland, the first time you go to a country, a cold country, you suffer a lot. E a gente não tinha trabalho para mim. And there was no job for me. Aí quando eu arrumei um trabalho que eu tinha que trabalhar num tipo um frigorífico. So when I got a job to work at a meat factory. Meat factory. Era um trabalho muito pesado. It was a very tough job. Todos os meus diplomas do Brasil ficaram lá no Brasil. All my diplomas in Brazil remained there. E quando eu emagreci mais de 10 quilos em uma semana. And when I put off weight, I lost 20 pounds in just 1 week. Aí alguém falou comigo, o irmão falou comigo, eu falei, nossa, tô passando uma prova, uma dificuldade. Aí ele falou assim, não é nem um começo. Then I commented with a brother that I was suffering, and he said, that's just the beginning. Ok. São um tipo de peninas que nós temos ao redor da gente. These are the type of peninas we have around us. E aqueles irmãos que queriam me ajudar a arrumar um trabalho, mas eu não podia aplicar para uma vaga que fosse melhor que eles tinham, porque eu não tinha capacidade. And what about those brothers who would help me find a job, but I could not apply for a job which was better than their jobs? Porque eu não tinha capacidade. Because I was not capable of. Mas eu escutava eles como meus amigos e irmãos. But I would listen to this type of thing from my brothers and friends. Hoje eu percebo que eles eram peninas. Now I see that they were peninas. Porque, irmãos, o objetivo do diabo é fazer com que a gente pare. Because, brothers, the devil's purpose is to stop us. Vocês têm uma conferência daqui a 2 meses ou 3 meses. You guys have a conference 2 or 3 months from now. O diabo vai fazer de tudo para parar essa conferência. The devil will do everything to stop it. Vocês não têm condição. You don't have condition. É muita dificuldade. It's too difficult. Irmãos, vamos parar de ouvir essas coisas negativas. Brothers, let's stop listening to this negative stuff. É o grupo que agora está lá debaixo do irmão, não vou falar o nome, não sei o que. Irmãos, paramos de ouvir peninas. These are those brothers under that certain person. Let's stop listening to peninas. Vamos olhar para o Senhor. Let's look to Ele tem nos dado porção dobrada. He has given us twice the portion. Porque Ele nos ama. Because He loves us. Amém. Isso é suficiente. That's enough. Irmãos, no versículo 9 fala, vamos ler aqui no versículo 9. Brothers, in verse 9, let's read it. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando ali o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a 2 pilares, à entrada do santuário, Ana se levantou. Versículo 9 fala que Ana se levantou. Diante de certas situações de desafios, nós precisamos nos levantar. So it says that she stood up. Again, in face of some situations in life, we have to stand up. Irmãos, não espere acontecer algo diferente se você faz a mesma coisa. Don't wait for different results if you keep doing the same things. Se levante. Stand up. Tá entendendo? Não é só em relação, eu não estou falando aqui só em relação às coisas espirituais. Estou falando em relação a tudo. I'm not talking only about things for the spirit. I'm talking about everything. Se o teu casamento não está bom, stand up. If your marriage is not good, stand up. Se seus estudos não estão bons, stand up. If your studies are not good, stand up. Se de repente a sua comunhão com o teu irmão não está boa, stand up. If your relation with your brother is not okay, stand up. Alguma coisa tem que ser feita diferente. Something different has to be done. Senão, o ano que vem, vocês vão fazer aquela lista de pedido no final do ano. Vou fazer isso, e vai ser a mesma coisa. Otherwise, next year you do your wish list and it was gonna be the same. Mas Ana, ela se levantou. But Anna stood up. Ela se levantou, aleluia. Aleluia. E aí, ela não se levantou apenas, mas ela também fez um propósito. She not only stood up, but she defined a purpose. O versículo 11 fala, não precisa, no versículo, verse 11, ok? Ela fez um voto. Ela fez um propósito. Ela diz, e fez um voto, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares pela aflição da tua serva, e de mim se lembrares da tua serva, não se esquecer, mas a tua serva der um filho, homem. Ela pediu ainda homem. Ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Meus amados irmãos,
além de se levantar, eu tenho que fazer um propósito. So my brothers, besides standing up, I have to make a vow. E Ana fez um propósito. O que a Ana queria? Ter um filho. So what Anna wanted? She wanted a son. O que você quer? What do you want? Levanta-se, Stand up, faça um propósito, make a vow. mas seja específico. Be specific. Irmãos, ore por mim, por favor, estou fazendo uma prova. O quê? Seja específico ao Senhor. O que você quer? So brothers, pray for me. Please, be specific. What do you want? Eu quero um filho homem. I want a male child. I want a son. E isso que o Senhor me der, eu vou dar de volta. And what you give me, I will return. Aí diz o que a Bíblia fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. So the Bible says, look first for the things from heaven, and everything else will be added. Ou seja, Ana parou de ouvir, ela estava ouvindo muito grande, para de ouvir Penina, ela se levanta, ela vai para a casa do Senhor e ela faz um propósito. So Anna stopped listening to Penina, she stood up, went to the house of the Lord and made a vow. Mas, irmãos, em diante de certas situações, ainda é preciso perseverar em oração. But in certain situations, we still have to persevere in prayer. E diz a Bíblia que no versículo 12, que ela estava no templo orando, mas não saía nada da boca dela. And it says in verse 12 that she was at the temple praying, but nothing came out of her mouth. E aí, irmãos, aonde você espera que você não vai ser discriminada, é ali que você é discriminada. And then, where you think you will not be discriminated, that's where you are discriminated. E ela está orando, cheia de amargura, com Penina. Eu não falei, mas o marido dela falou: por que choras, Ana? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Nem o marido dela entendia ela. So she was there crying, full of bitterness with Penina, and even his husband could not understand. He would ask, but am I not better than 10 children? Why are you feeling like that? Ou seja, nem ele conseguia compreender. Ou seja, era problema com mulher, com Penina, era problema com o marido, que o marido não entendia, era problema. Aí na igreja, na vida da igreja, a gente espera, vai dar tudo certo. And so she has many problems with Penina, with her husband who could not understand it. In the life of church where everything should be nice, it was not okay. Aí ela está orando, chorando, orando, sem falar nada. O sacerdote olha: aparta de ti o teu vinho, sua cachaceira. And then she was there praying to the Lord without saying any words. Then comes the priest and says, get out of here, you drunk woman. E ela, a reação dela foi o quê? Não me tenhas como uma mulher de Belial, uma mulher vadia. Eu estou aqui colocando para fora o que está no meu coração. And her reaction was, don't get me wrong, I'm here putting out what's inside. Eu não bebi nada, eu estou aqui muito amargurada. I haven't drunk anything, I'm here full of bitterness. Irmãos, se fosse eu e você, eu tivesse passado o que a Ana passar, o que a gente faria, hein? Brother, if it were you, what would you have done? Eu levantaria e falar: ser pastor de Satanás, ministro de Satanás, presbítero de Satanás, vou embora e vou. Mas ela entendeu que aquilo fazia parte da prova dela. Ela falou: eu estou aqui orando ao Senhor. If I were her, I would say bad words to that priest and I would just leave. But she understood it was part of the suffering she had to undergo. Era processo. That was a process. Todos nós aqui temos processo. We all here have a process. Por isso que eu não posso me comparar com a irmã Renata. That's why I can't compare to Renata. Por isso que eu não posso me comparar com o irmão Patrick. I cannot compare myself to Patrick. Porque cada de nós estamos num processo. Because each of us is going through a process. Estamos sendo lapidados. We are being lapided. Sim, estamos sendo lapidados. Polished. Sim. E esse processo dói. And it hurts to be polished. A Penina. There are Peninas. O marido que não entende. The husband who doesn't understand. Pode ser também, claro, a mulher, pode ser os amigos, você é a família. Can be the wife, the friends, the family. Na igreja ninguém te entende. And in the church nobody understands you. Faz parte do processo. That's part of the process. Deus está permitindo. God is allowing that to happen to you. Se eu começo a
a ficar muito revoltado e estressado, quando eu estou no deserto, a minha caminhada no deserto vai ficar mais longa. If I start to rebel and to be too annoyed during the walk in the desert, this walk in the desert is gonna just get longer. Mas Ana, ela estava quebrantada. But Anna, she had a broken heart. E aí, irmãos, isso também aconteceu com Jó. Jó aconteceu isso. So that also happened to Jó. Jó estava na prova, e os amigos deles falaram o que com ele? Falaram com ele: você está em pecado, Jó. When Jó was suffering, his friends told him he was in sin. Também aconteceu com os discípulos. Os discípulos perguntaram, quando viram um cego de nascença: quem foi que pecou? Foi ele ou foi a família dele, por ele ser cego? So also people would ask about a blind guy. Who was the sinner? Himself or his family? Sempre as pessoas buscando que há um problema na pessoa. People are always looking for a problem in the person. Davi, quando foi levar o pão e o queijo para os irmãos dele, quando viu Golias pela primeira vez, o que os irmãos de Davi falou? Sei que tu és presunçoso, vieste aqui para espiar a batalha. So when David was taking food to the battlefield, they were saying, "What are you doing here? You should not be here. You should not be here. You are just spying." Ou seja, somos sempre, diante de certas situações, irmãos, somos prejulgados. So in certain situations, we will always be judged. Mas no versículo 17, vamos ler lá no versículo 17. But in verse 17. No versículo 17 diz o seguinte: então ele disse, quando ela explicou, não estou bêbada, ele falou, vai-te em paz, vai na paz do Senhor, e que Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Ou seja, irmãos, a mesma boca do profeta que falou, você está bêbada, agora fala com ela, vai em paz e o Deus te conceda o que você pediu. E ela creu naquela palavra. So the same priest who said she was drunk, then said that she should go in peace and that the Lord would grant her wish, and she trusted that word. Amém. Ou seja, mas só que interessante. Vamos lá então, vamos lembrar aqui da sequência. Ela para de ouvir Penina. So let's remember the sequence. She stopped to listen to Penina. Ela foi para a casa do Senhor. She went to the Lord's house. Mesmo as pessoas em volta dela como marido não a entendendo ela. Even if people around her would not understand her. Ela no templo ela tem dificuldades. In the temple she had difficulties. Mas ela se posiciona, ela continua tendo fé. But she continued having faith. E agora, quando ela escuta essa palavra dizendo, vai e o Senhor de Israel te conceda o que você pediu, ela tem uma atitude de fé de conseguir. And when she finally listened to this word that the Israel's God would give her what she asked for, she had an attitude of faith to trust, believe that it would happen. No versículo 18 fala isso. E no versículo 18 fala, então vamos lá, 17. Então ele lhe disse, vai em paz, vai na paz do Senhor. E o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. No versículo 18 diz, ao que ela respondeu, que a sua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o caminho, comeu. Olha isso aí. Ela comeu e seu rosto já não era mais desalento, já não era triste. So let's look. After this, she left and she finally ate, and her face didn't look like sadness. Ou seja, irmãos, não adianta ouvirmos a palavra de Deus, a palavra que Deus está falando, mas também precisamos ter uma mudança de atitude. So we have to not only listen to God, but we have to change our attitude. Ou seja, uma mudança diante daquela palavra que estamos recebendo. So a change because of that word that we are getting. Ali, quando ela já levanta cheia de moral, desanimar jamais, como cantamos, né? So when she stood up, she was full of strength. Ou seja, ela se levanta e fala, ela já come, e o rosto dela já está ótimo.
So she stood up, she ate, and her face was looking great. Ou seja, uma atitude, a fé, a vitória. Eu acredito que Penina, ela já engravida, não biologicamente, mas pela fé ela já engravida ali. Desculpe, Ana já engravida ali. Quando ela recebe a palavra, muda e ela fala assim, agora eu vou fazer algo diferente. So yeah, I think Pela fé, né? by the faith, according to her faith, at that moment she got pregnant. Sim. Porque, não estou dizendo biologicamente, estou dizendo pela fé. Not biologically, Porque, but by the faith. afinal de contas, a fé é uma gravidez. Like the faith is É como a gravidez. Yeah. Porque a mãe não vê o filho, mas ela sente. E a maneira que a barriga vai crescendo, ela sente que o dia está chegando. E assim deve ser a nossa fé. Eu não tenho, mas eu estou gerando. Estou gerando. Até chegar um momento que a gente recebe aquilo que a gente nem via, mas cria e sentia. like the pregnancy. You don't see your baby, but you are preparing it. You don't see it, but you believe it is there, and you nurture it until you finally deliver. Aí no versículo 19 diz o seguinte, irmãos. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado o Senhor, então primeiro, ou seja, elas ouvem a palavra do profeta, ela come, ela muda o seu jeito, a sua face, né? Porque eu concordo, às vezes pessoal, tem grupos evangélicos que tem irmãos que, irmão, Jesus é o Senhor, mas está morto. So she listened to the word, she changed her attitude, her face, because sometimes I see some brothers who are like, oh, my brother, Jesus is the Lord, but it looks like they are dead. Sim, e ela muda a expressão facial, é importante, mostra que realmente você teve uma mudança. So the facial expressions is important. It shows you that you changed. Aí de manhã eles levantam, irmão, e eles, depois de adorar o Senhor, então eles ainda adoraram a Deus. In the morning they woke up, so after they praised to the Lord, eles voltaram. They returned para Ramá. E diz a Bíblia que Eucana teve relações, ou coabitou, com a sua esposa, e Deus se lembrou e respondeu a sua oração. So she had a relationship with her husband, and God remembered the promise and fulfilled the promise. Eu creio que no caminho ali, irmão, deve ter sido muito. A Bíblia não fala, mas é o que eu creio, tá? Eu creio que no caminho, depois que ela já estava com o rosto já, né? Eu creio que ela deve ter, eu não sei, a minha imaginação, tá? Eu creio que ela colocou lá uns negocinhos no cabelo, já foi mais solta, com cana, uns beijinhos ali, e quando o dia chegou, pronto, resolveu, né? According to my imagination, I think that she had a different face, she looked more happier, she looked nicer, and at that moment, it happened. Quando chegou lá, já estava tudo preparado. Everything was ready. Irmãos, claro, para receber a vitória, tem que ter ações. Of course, my brothers, to get victory, you need action. Então, no caso dela, ela tem um filho, e para ter um filho, não preciso falar como ter um filho. Ela teve que ir para o estágio final. E o que eu tenho que fazer para receber a minha vitória? So she wanted a son, she had to do what was necessary. Now, what do I need to get my victory? Ou seja, só para terminar, o filho de Ana esse filho foi chamado Samuel. Just to finalize, the son of Anna, this son was called Samuel. Ele foi, Ana sempre será lembrada, mas Penina jamais será lembrada. Anna will always be remembered, but Penina will not. Por quê? Porque Samuel foi um grande sacerdote, profeta e juiz. Because Samuel was a great prophet, juiz e sacerdote. Judge and priest. Então, meus amados irmãos, esse é o processo que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. So this is the process that the Lord wants to work in our lives. Para terminar, eu ouvi algo interessante que to finalize, I heard something interesting thing. Ana teve que passar por vários processos. Anna had to undergo several processes. Eu não sei qual o processo que você está passando. I don't know what you are going through now. Eu não sei quantos processos, se você está no estágio da Penina. I don't know if you are in the Penina phase.
ou se você está no estádio da família que não te entende, or if you are in the stage of the family that doesn't understand you, ou alguns irmãos que você esperava que te entendesse também na igreja não te entende, or if some brothers from the church that are not understanding you. mas lembre-se da atitude de Ana, ela não se apartou de nenhum desses. But remember Anna's attitude. She did not get away from any of them. Ela permaneceu, She stood, e Deus deu a vitória, and God gave her victory. e a alegria foi para todos. And the happiness was for No everybody. capítulo 2 tem eu não vou ler por causa do tempo, mas no capítulo 2 fala sobre o hino que Ana canta de alegria. The chapter 2 has the music, the hymn. That's what she sung. E no hino ela fala que Deus deu não somente Samuel, mas também deu outros filhos e filhas para ela. And in this song, it's mentioned that she had other children. Então significa, irmãos, que o que Deus talvez o que está demorando para você, So it means that maybe what's taking too long for you é porque Deus está aguardando você ter o coração de entregar isso, o que você tanto deseja para o Senhor. maybe the Lord is waiting for you to have the heart to give it back to Him. Porque esse é o princípio. Because that's the principle. Tudo que nós temos não é nosso. All that we have is not ours. E interessante que a Bíblia fala que foi Deus que permitiu que ela fosse estéril. And it's interesting that the Bible mentions that God allowed her to be sterile. Mas para que ela passasse por aqueles processos e chegasse no propósito que Deus tinha. So she would undergo all those processes and fulfill the Lord's purpose. Então, meus amados irmãos, Deus não te colocou aqui na Holanda, na Bélgica, onde você esteja à toa, por acaso. So the Lord has not brought you to the Netherlands, to Belgium, to wherever you are, for no reason. É claro que todos nós temos trabalhos. Of course, we all have our A jobs. vida aqui é diferente. The life here is different. É muito trabalho, é muito estresse, It's a lot of work, a lot of stress. mas não podemos ficar ouvindo o tempo todo Penina. But we cannot be listening to Peninas all the time. Temos que nos levantar e fazer alguma coisa. We have to stand up and do something. O que você tem feito? What have you done? Não julgue outro, julgue você. O que eu tenho feito? Don't judge the others. Judge yourself. What have you done? Quantas desculpas vocês têm utilizado? How many excuses have you used? Ana tinha todos os motivos para dar desculpas. Anna had all the reasons to give excuses. Não vou para a igreja não porque a Penina está me perseguindo. I won't go to the church because Penina is teasing me. Eu não vou buscar não porque a minha família estou tendo problema, eles não me entendem. I will not go for the Lord because my family doesn't understand me. Eu não tenho tempo para ajudar na conferência não, isso é problema meu não, porque o pessoal da igreja nem me entende. I don't have time to help with the conference because the brothers from the church don't understand me. Mas Ana permaneceu com um coração humilde e de serva do Senhor. But Anna remained with a humble heart and serving the Lord. E a vitória dela até hoje é lembrada. And her victory is remembered till now. Penina é lembrada como coisa negativa. Penina is remembered as a negative thing. Mas Ana como algo positivo, como alguém positivo. But Anna is remembered in a positive way. Como você quer ser lembrado? How do you want to be remembered? Como alguém que só sabia reclamar? Like someone who only knew how to complain? Não estou dizendo que não existe super-homem e super-mulher. I'm not saying there is no superwoman, no superman. O próprio Elias, que era um grande profeta, passou por momentos de depressão. Even Elias, a great prophet, had moments of depression. Mas só que são fases, mas nós não podemos viver a vida toda dessa forma. These are phases. We cannot live our whole life like that. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Amém. Eu vou deixar depois alguns minutos para os irmãos que quiserem compartilhar algo sobre essa mensagem. É um costume nosso. Yeah, I will leave the final moments for the brothers to share what they learned about this message. That's a custom that we have. Mas essa mensagem não é direcionada para alguém específico. Essa mensagem é para mim, é para você. But this message is not for any specific person. It's for me and for you. Então a Bíblia fala: examine o seu coração agora. So the Bible says, look at your heart now E vê como está a sua situação. and see what your situation is. Mas Robson, é muito difícil.
But Robson, it's so difficult. Era difícil para ela. It was difficult for Anna. Era difícil para ela. It was so difficult for Anna. Mas ela compreendeu que Deus tinha um propósito e estava trabalhando na vida dela. But she understood that God had a purpose on her Até que um life. dia ela levantou-se e falou, eu vou ter uma atitude diferente. And one day she stood up and decided to have a different attitude. Eu vou voltar a comer o que eu quero. I will resume eating what I Eu want. vou voltar a beber o que eu quero. I will resume living as I Eu vou want. voltar a namorar com meu esposo. I will get back to my husband. Porque a palavra chegou no meu coração. Because the word has achieved my heart. Irmãos, não está terminado. Brother, it's not over. Deus tem uma resposta de paz para você. God has a answer of peace for you. Amém? Amen. Amém? Vamos parar de ouvir Penina. Let's stop listening to Penina. Vamos enterrar a Penina hoje, porque ela não vai nem na nossa casa, mas ela não vai nem chegar lá. Let's bury Penina now. She will not even get Se to our de house. repente alguém quiser levar a Penina na sua casa, você corta o contato. If someone tries to get Penina to your house, just cut Fala relationship. assim, irmã, Penina tá vindo? Se ela falar, tô levando Penina, não vem, então não vem não. Vem sem Penina. You can ask, hey, sister, are you bringing Penina? Is Penina coming? If she's coming, so don't come. Não, please, stay away. Stay away. Por favor. Se a irmã for... Sabe o que significa isso, né? É aquelas fofoquinhas que não ajudam em nada, não é nem para orar, é para só trazer negatividade. You know what that means? It's those gossips, cheap talking, doesn't add anything. Não é nem para poder assim, vamos orar, irmão. Não, é para poder trazer coisa negativa. It's not to pray, it's just to bring negative things. Irmão, por favor, eu tenho mais o que fazer, irmão. So, my sister, my brother, I have something better to do. Don't come. Amém? A Penina está morta. So, Penina is dead. Em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, vamos orar. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, Pai. Amém. Ó Senhor Jesus, como precisamos, Senhor, ouvir e ser humildes à Tua palavra. Amém. Senhor, às vezes as coisas estão dando tudo errado. Está dando tudo errado. Está tudo difícil. Ninguém entende a gente no trabalho, ninguém entende a gente em casa, ninguém entende a gente na escola, na faculdade. Às vezes, Senhor, a vontade é de parar e de não fazer nada e de não agir. Mas, Senhor, hoje, Senhor, Tua palavra tem nos falado que o Senhor está nos lapidando. Amém. Senhor Jesus, continua, Senhor, a trabalhar, Senhor, na minha vida, na vida de cada irmão e irmã aqui. Eu não sei que fases que eles estão passando. Vocês estão na fase da Penina, de alguém da família, ou se eles estão na fase ali do julgamento de alto em relação à igreja, ou alguma situação que talvez eles nem esperavam e falaram, jamais esperaria isso acontecer comigo, logo aquele irmão, logo aquela irmã. Mas, Senhor, faça eles entender que isso não é para a morte e não é para a divisão, mas é para o Teu trabalho e o Senhor cumprir o propósito na vida deles. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de cada um. Nós agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Essa é a palavra que houve uma mudança. Gostaria que os irmãos sentassem agora. Vou deixar alguns minutinhos, tá, irmão? Para os irmãos, se quiserem compartilhar alguma coisa, depois você termina. Obrigado. Amém. 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 Obrigado, irmãos, pela atuação maravilhosa.